E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos de volta das férias, está aqui o bom e velho Stormico na área, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mercado americano. Foram 2 semanas bastante intensas, assim. Enquanto eu estava fora, o mercado americano produziu uma séria correção, uma correção que assustou muita gente, sem dúvida alguma. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a questão Trump, vamos falar um pouquinho sobre como, digamos, isso está influenciando os mercados mundiais e como eventualmente isso pode produzir modificações dentro do cenário americano, dentro do cenário de criptos e dentro do cenário brasileiro também. Então vamos iniciar aqui imediatamente olhando o QQQ. Então aqui a gente tem o QQQ para os amigos que são novos na área. O QQQ é o índice Nasdaq, o índice de tecnologia americana, que segue ainda dentro de uma tendência de alta, nós estamos vendo. Não é a tendência de alta mais poderosa que existe. O tipo de tendência de alta mais poderosa que existe é quando ele fica trabalhando acima da metade do canal, ou seja, então nesta região aqui, se ele estivesse trabalhando nessa zona aqui, ele estaria mais forte. Ele está trabalhando na metade inferior do canal, portanto demonstrando que não é uma tendência das mais poderosas em si. A gente percebe que nós estamos aqui nos aproximando de um topo anterior rompido. É bem verdade que aqui a gente tem uma área bastante importante que seria quase, não é perfeitamente, mas é quase uma order block. Então essa região aqui encontra-se com uma zona de compra. A gente entrou nessa zona possível de compra no final dessa semana que acabou de terminar. Portanto, é possível, e algumas pessoas já estão comentando isso nos Estados Unidos, que isso aqui seja um buy the dip. Buy the dip seria comprar a queda, comprar o recuo, comprar o ponto de recuo do mercado. Então, no semanal, a gente vê que realmente a gente começa a apresentar um sinal de aproximação de uma zona de suporte. Isso por si só já me interessa bastante. Quando eu entro dentro de um gráfico diário do próprio QQQ, a gente vê que a gente já produz um 1, 2, 3 de compra no gráfico diário, em cima de um topo anterior rompido, o que permitiria para mim, a pessoa, realmente, uma entrada na ruptura da máxima do candle de sexta-feira, para que eu tome a posição e eu consiga fazer um movimento de retorno para esse topo anterior aqui, voltando para a região de 507 dólares. Então, se nós rompermos então este gatilho que encontra-se aqui em 466, me permitiria sim uma entrada. Eu colocaria meu stop mais longo, sendo muito franco. Meu stop aqui ficaria abaixo de 441,50 e meu alvo sim seria na casa de 508 dólares. É bem verdade que eu poderia tomar uma conduta um pouco mais conservadora, uma conduta um pouco mais cautelosa, em que eu esperaria e não tomaria de imediato esta ruptura. Esperaria movimento de alta, depois esperaria um próximo recuo, e esperaria daí um novo ciclo de alta, cortando inclusive esta linha de tendência de baixa menor que a gente tem aqui. Isto seria uma conduta um pouquinho mais conservadora. Eu vou pagar um pouco mais caro por isso, sem dúvida alguma, mas talvez fosse o mais prudente nesse momento, porque nós estamos entrando no mês de agosto, e o mês de agosto nos Estados Unidos costuma ser um mês de bastante correção. Historicamente falando, agosto e setembro são os 2 meses de maiores quedas no mercado americano historicamente. O retorno é negativo nesses meses e, portanto, eu iria com bastante cautela em possíveis posições aqui. S&P 500 também toca uma região de suporte, forma também 1, 2, 3 de compra, fazendo um padrão bastante similar ao da Nasdaq e, portanto, a ruptura dessa região para um trader mais agressivo poderia possibilitar uma entradinha, sim. Eu não gosto do tamanho dessa queda, eu não gosto que essa queda perdeu o fundo anterior, eu não gosto que essa queda foi um tamanho mais amplo do que as quedas prévias, foi uma queda de 5%. As quedas anteriores eram menores, eram de 2,5%. Então é possível sim que a gente esteja vendo uma modificação de tendência. A gente perdeu uma linha de tendência de alta, então não me surpreenderia que a gente fizesse uma queda de aproximadamente uns 6%, exatamente esse outro tamanho de queda aqui, permitindo então uma movimentação de queda ainda maior dentro do S&P 500, abrindo um espaço de recuo até que a gente consiga cumprir os 6% e buscar eventualmente esse topo anterior em 530.
Então acho que esse S&P, apesar de ter formado um possível sinal de fundo, ele não acionou esse sinal ainda. E, portanto, eu iria com um pouco mais de cautela neste momento para tomar de posição no S&P. O Brent faz um sinal de recuo. O Brent vem trabalhando dentro de um triângulo simétrico. Podemos ver esse triângulo simétrico desenhado aqui. É um triângulo simétrico relativamente simples de ser desenhado. Estamos indo na direção do suporte do Brent em 77 dólares 43. Isso é importante para Petro, isso é importante para RRP3, isso é importante para Prio 3. A gente está começando a passar do período do mais importante do verão. Daqui a pouco a gente começa a chegar perto do inverno. E a gente sabe que o inverno no hemisfério norte costuma ser comprador de petróleo. Nós teremos também o fator eleições, Estados Unidos, novembro, que também costuma ser bombador para petróleo. Então estamos nos aproximando de uma época possível do petróleo fazer um movimento mais forte. Por falar em eleição, a gente viu que o Trump e o outro candidato, o RJK, falaram bastante bem de criptomoedas, dizendo que tinham que comprar BTC feito loucos, e isso pode sim puxar o mercado de criptos para cima de uma maneira mais importante, caso um dos dois seja eleito. Quando a gente fala aqui de ouro, vamos falar aqui do ouro, que continua sendo pesadamente acumulado pelos chineses. Os chineses seguem comprando ouro desesperadamente falando, e o ouro segue dentro de uma consolidação que é esta. Um retângulo em topo, dentro de um gráfico semanal, próximo de zonas de resistências. Aqui, se romper essa região de 2.432 dólares, talvez eu estivesse pensando em comprar, 2 semanas de queda, meu stop ficaria relativamente curto, ficaria abaixo de 2.335 e eu trabalharia um alvo bem amplo, que seria literalmente toda essa amplitude para cima. Essa seria a minha estratégia aqui, buscando realmente um alvo lá na faixa de 2.800. Essa movimentação toda a favor do ouro é um bull market no ouro. Bull markets no ouro não são muito frequentes, mas quando eles acontecem, eles realmente produzem movimentos muito intensos. A gente vê aqui, a gente teve uma fase de consolidação nessa região aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu botar aqui um desenho que fique mais claro para vocês. Então a gente teve nesta região aqui, ó, lateralizamos, daí a gente faz um movimento de alta, lateraliza, movimento de alta, lateraliza, movimento de alta, lateraliza, estamos dentro desse movimento de alta. Portanto, não me surpreenderia se a gente fizesse um movimento tão amplo quanto este para cima, o que entregaria uma possibilidade de alta para o ouro na região de 3.000 dólares, que seria um alvo bastante plausível para o ouro em si. Então fiquem atentos, o ouro está dentro de um bull run, e dentro desse bull run nós podemos capturar alguns movimentos. É claro que uma das formas de trabalhar o ouro seria trabalhar o YAL. YAL é uma iShare de Gold, é uma iShare de ouro, tá? Então é uma ETF que replica o movimento do ouro. Então nós poderíamos operar especificamente a YAL. Ela é uma ETF que replica exatamente o movimento do ouro. Inclusive, para quem quiser ter uma carteira protegida em ouro, ou pelo menos ter uma parte da posição protegida em ouro, é interessante montar assim uma posiçãozinha dentro de YAL, porque é justamente o que ela nos oferece. Então aqui, né, vamos olhar aqui, já vimos o ouro em alta, já vimos na verdade lateral, vimos o S&P fazendo um movimento corretivo. Vamos dar uma olhada por último, talvez seja interessante a gente olhar aqui o DXY. DXY é o dólar frente a um pool de moedas. O DXY encontra-se em cima de um suporte dado por fundo prévio, também pela abertura desta mega barra. Formamos um 1, 2, 3 de compra. O DXY, se romper 104,55, retoma um ciclo comprador de dólar frente às outras moedas do mundo. Alvo em 106, 105. Eu entendo que o DXY produz nesse momento um belíssimo padrão. Podemos dizer que esse padrão é um padrão de triângulo ascendente. Fica relativamente simples ser entendido esse triângulo ascendente. Fundos subindo, topos no mesmo nível. Rompimento de 106 liberaria DXY para voltar para esta região que aqui encontra-se, que é a área, deixa eu trocar essa cor aqui, uma cor amarela, para essa região que aqui encontra-se, que é a área de 113.
Tá? Então aqui está o triângulo simétrico, o triângulo ascendente desenhado pelo DXY. Então estamos tocando a base desse triângulo. Essa ruptura seria uma compra, stop abaixo desse mínimo para mim, e meu alvo seria fazer esse movimento que aqui está em DXY. Dentro do dólar Brasil, vamos botar dólar Brasil aqui. Dólar contra real. Dólar futuro está numa tendência de alta no semanal. Está em tendência de alta no semanal. Muitos estão criticando o Banco Central por não utilizar as reservas cambiais para conter a alta do dólar. E deixa eu explicar um pouquinho a respeito disso. Não existe como nenhum banco central no mundo conter o mercado financeiro. Eu vou falar isso de uma maneira mais expressiva. O Banco Central japonês, há dezenas de anos, tenta conter o movimento do ien e não consegue. Ien contra dólar. Quando nós falamos sobre o Banco Central tentar usar reservas cambiais para manter o dólar não subindo, é mais ou menos, imaginem a cena, a floresta amazônica inteira pegando fogo, você vai pegar um balde d'água e você vai jogar um balde d'água, que é as reservas cambiais do Brasil, 300 bilhões de dólares, para tentar conter esse incêndio. Não funciona. Esse balde d'água não resolve o porquê que o dólar está subindo. O dólar está subindo porque nós não estamos com uma responsabilidade fiscal. A nossa dívida, ela ultrapassou a casa de 1 bilhão e 100. Então, cara, não adianta, enquanto continuar gastando, enquanto continuar torrando mais do que arrecada, a tendência é dólar subir. E se nós reduzirmos a taxa de juros no Brasil, alô, eu vou avisar novamente, se nós reduzirmos a taxa de juros no Brasil, com o atual desequilíbrio fiscal que nós temos, o dólar vai dar uma pancada e vai vir para cá. E não vai ser culpa do senhor Roberto Campos. Não botem a culpa em quem não tem a culpa. A culpa é de quem está gastando mais do que deve. A culpa é de quem está gastando quando não tem dinheiro. Esta é a culpa. Esta é a culpa do dólar estar subindo. Não é sabotagem do Banco Central. Não. Quem tem um mínimo de conhecimento de economia e de funcionamento da economia entende que não adianta tu queimar uma reserva cambial para tentar conter o movimento do dólar, enquanto o cara continua sangrando os cofres do país, com gastos públicos brutais. Parece uma coisa tão óbvia, mas é o óbvio que precisa ser dito. Só que é muito mais fácil eu botar a culpa no presidente do Banco Central. É muito mais fácil. Muito mais fácil botar a culpa no pai que está dizendo para o adolescente não gasta tanto dinheiro. E o adolescente irresponsável continua gastando dinheiro e dizendo que o pai é bandido porque está mandando ele parar de gastar. E o pai não está dando mais dinheiro para ele. Então o dólar futuro segue uma tendência de alta. Dólar futuro a romper 5,72, que é a máxima que a gente tem aqui, vai disparar mais pressão de compra no dólar. E o objetivo do dólar seria daí buscar 6,05. E se romper 6,05 é 6,90. Porque não tem resistência antes disso. E sim, neste momento, trabalhar BDRs fica interessante, porque tem uma certa proteção de dólar. Trabalhar IAL, como eu mencionei, tem uma certa proteção porque é o ouro. E o ouro está atrelado ao dólar. E sim, nós estamos vendo um desgoverno. E quando eu digo isso, eu sei que vai ter alguns amigos meus aqui bravos comigo, porque são pessoas que torcem pelo Brasil. Eu torço pelo Brasil, mas eu não posso torcer pelo Brasil e ficar cego
para a burrice econômica que está sendo feita. Tá todo mundo largando imposto em cima de todo mundo, ou vocês estão felizes com a quantidade de imposto sendo enfiada na nossa goela? Vocês estão felizes com isso? Eu não tô. Ninguém tá. Ninguém tá. Então o dólar futuro é tendência de alta, mas no meu entendimento, nós teremos um certo alívio nesse movimento atual. A gente fez um V15 muito bonito aqui, mas estamos tocando uma zona de resistência. Então aqui tem pressão de venda que vai segurar o dólar em 5,70 e possivelmente puxar o dólar de volta para cá. Então sim, numa semana que é semana de Copom, a gente vai ter um Copom que vai mostrar provavelmente, se o nosso Banco Central manter uma certa responsabilidade, vai mostrar que eles não vão reduzir a taxa de juros. E se eles não reduzirem a taxa de juros, então isso pode sim segurar um pouco o dólar e trazer o dólar de volta para 5,38, o que não seria nem um pouquinho ruim, para que nós pudéssemos montar mais posições perto de uma região de suporte que é 5,38. E aqui eu sou realmente um comprador mais voraz de dólar, não no ponto atual que ele encontra-se. É bem verdade, e vocês estão ligados nisso, se a gente romper essa máxima aqui, barra vermelha ignorada, vamos acionar stop dos vendidos e o mercado dá mais uma rompida e vamos embora. Então temos que estar atento no dólar nessa situação. Muito bem, vamos olhar agora as principais ações Estados Unidos que me chamam a atenção para a semana. A gente teve aqui em um certo cenário, deixa eu colocar aqui, a Lilly fazendo um movimento de queda importante. Ali então faz um movimento de recuo mais forte, ela aciona inclusive meu stop. Eu tinha colocado o stop nesse fundo aqui, fui estopado na Lilly. Mas ela começa a se aproximar de uma zona que fica atraente para procurar por sinais de compra, que é o topo anterior rompido em 800 dólares. Estamos aproximando dessa área, e essa é uma área que me interessa bastante, porque é realmente esta configuração deste canal de alta que ela vem operando. Então, Lilly não modifica a tendência de alta no semanal, mas Lilly faz um movimento corretivo que não é surpreendente. De tempos em tempos ela faz essas quedas maiores, a gente sabe disso. A gente viu uma queda aqui da Lilly de mais ou menos uns 15%, aqui foi uma queda de 12%, e nesse momento atual a gente tem uma queda de aproximadamente 15%. Então a gente está fazendo um movimento de recuo dentro do que é o recuo clássico que ela estrutura. Eu começo a procurar por algum sinal de entrada aqui, não tive nenhum sinal no momento. Eu sei que eu não estou sobrevendido no semanal de estocástico lento, então eu tenho que esperar um pouquinho mais. No gráfico diário, eu não tenho nenhum sinal de reversão da queda, eu não tenho nenhum 2, 3 formado, então Lilly, neste momento, não me oferece grandes sinalizações. A AMD me estopou. Triste, sendo bem franco, me doeu bastante, tá? Especialmente porque eu estava com um belo resultado aqui. Eu tinha feito uma posição neste ponto aqui, como os amigos devem saber. Eu estava fazendo mais ou menos uns 15% de rentabilidade, cheguei a estar com quase 18% de rentabilidade. Aí eu saí de férias, o mercado fez um movimento de recuo e simplesmente veio na direção do meu stop, atingiu o meu stop e me tirou do trade. Então, o que era um lucro se transformou em prejuízo. Isso faz parte da atividade de trading, infelizmente. A AMD me decepcionou. Enfim, me tira do trade. Não significa que eu vá parar de olhá-la. Se ela amanhã ou ao longo da semana conseguir romper essa região para cima, eu volto para o trade para buscar um V15 e voltar para essa região aqui e me entregar um movimento de uns 25% para cima. Então, eu estou olhando para a Lilly e tem um gatilho, Lilly não, para a AMD, e tem um gatilho de compra em 144,65. Então, meu gatilho fica em 144,65. Meu stop novo ficaria em 135. E o alvo seria realmente 187. Então, essa é uma operação aqui baseada em cima de um movimento que eu entendo que possa ser uma mola, tá? Pelo movimento clássico lá do Wyckoff, tá? Para buscar realmente um movimento de alta mais importante. Então, eu vou ficar ligado aqui dentro da AMD com atenção.
Outro ativo que me chama a atenção para essa semana é a SMCI, Super Microcomputers. Ela faz parte dentro do cenário ela está dentro do Russell. O Russell ganhou muita força em relação ao Dow Jones, ao S&P e ao Nasdaq nas últimas semanas. O Russell inverteu a movimentação. O Russell é o índice relacionado às small caps no exterior, nos Estados Unidos. A gente teve aqui um bom movimento de lateralização da SMCI, até que realmente ela consegue fazer este movimento aqui, ó, que foi uma tentativa de perda do fundo prévio, e daí depois disso ela só veio embora. A SMCI ela costuma muito lateralizar, e quando ela faz uma perda de fundo prévio dentro desse retângulo, geralmente é o último movimento de queda antes de uma pancada. Então ela fez isso agora. Para mim, SMCI me gera uma possível entrada, sim, na ruptura desse 1, 2, 3 que está configurado aqui. E talvez esse seja o melhor trade para mim na semana que está iniciando. Eu vou deixar um alerta aqui. Na ruptura de 725, meu stop ficará imediatamente abaixo de 659. E meu alvo, cara, meu alvo no mínimo 1225, tá? Então este é um trade mais longo, obviamente, tá? Gatilho em 725, 725,90. Meu stop em... isso não é nenhuma recomendação de compra, isso é o que eu vou fazer para a minha posição. Eu estou só mostrando como que eu penso, tá? E alvo em 1225. Tá? Então é isso que eu estou pensando em fazer em SMCI. O gráfico semanal segue bonito. O gráfico semanal para mim é um retângulo, que nem ela formou aqui, que nem formou aqui, que nem formou aqui. O gráfico semanal encosta um estocástico dentro do sobrevendido, não está perfeitamente sobrevendido, mas eu estou entendendo que ela fez basicamente esse movimento aqui, ó. Isto, com esse recuo, subiu, recuou, tocou. Isto, subiu, recuou, fazer uma inversão. Então me interessa a SMCI nesse momento, tá? Eu vou olhar ela com atenção e se ela der o sinal, eu vou tomar essas posições em si, tá? Outro papel que me chama a atenção, Celestica. Celestica, ela segue no meu radar, CLS. Para mim ela tá lindíssima, ela tem fundamentos que me atraem de sobremaneira, ela tem surpreendido o mercado nos resultados que ela tem entregado. Ela está dentro de um retângulo nesse momento. Dentro desse retângulo, ela se aproximou de um topo anterior rompido. A gente consegue ver esse topo anterior rompido, e dentro desse topo anterior rompido, ela entrega uma possibilidade de trade bastante atraente para mim, tá? Que seria a ruptura dessa máxima aqui em 54,93 para a Celestica, certo? Então estou atento aqui para a Celestica, olhando o que ela está fazendo e possibilitando uma operação aqui. A gente tem outros ativos que ficam bonitos dentro do mercado americano, Hims and Hers. Está interessante dentro desse retângulo, bons fundamentos também. A gente tem BWin, rompeu, eu vou esperar o próximo recuo para tomar. Esse rompimento é um rompimento bastante importante. Tá? A BWin, então, está fortíssima, eu diria. Além disso, no gráfico semanal diário. No gráfico semanal está bonito o movimento. A gente tem, por exemplo, a Axios Financial, também rompendo o topo. A gente tem FTAI dentro do longo ciclo de alta que ela vem cumprindo, rompendo agora uma região. Vejo que é um rompimento de 1, 2, 3 de compra, permitindo aumento de posições em FTAI para mim. Meu stop abaixo da mínima aqui. É um papel que me interessa de sobremaneira. Portanto, eu olho para a FTAI dentro desse belíssimo canal de alta e estou definido para tomar posições nela nessa semana que está iniciando FTAI. Além de FTAI, a gente tem Axon. Axon, dentro de um canal de lado, não permite absolutamente nada. É um candle pavio, pode dar um movimento mais forte essa semana. A gente tem Brown Brown. Olha que rompimento da Brown Brown. Só que agora não consigo comprar, eu posso tentar comprar perto de 94,19, que foi o rompimento desenhado. Não antes disso, teria que esperar o movimento acontecendo aí. Iota Sansara, que é uma empresa que tem fundamentos que eu curto muito. Ela está muito próximo de dar um sinal de rompimento aqui. Eu vou ficar atento a esse sinal. Se acontecer essa ruptura, eu vou tomar posições em Iota Sansara
A ruptura de 39,52 me interessa de sobremaneira. Apollo Asset Management. Tá um canal de alta, mas eu não estou vendo um bom ponto de entrada nela nesse momento. A gente tem Arlo Technology fazendo um movimento de recuo depois de ter rompido um cup and handle. Então isso aqui está interessante, sem dúvida alguma. Aproximação de 14,26 poderia gerar uma entrada para mim. E a gente tem a JG Gallagher. Uau, que lindo movimento desse ativo. Rompeu uma barra vermelha ignorada e acelerou com violência. A JG, que é uma das empresas mais tranquilas de serem operadas dentro do mercado americano. O cara compra, esquece que tem e deixa ir. É um belo ativo, entrega realmente algo em torno de 31% ao ano, sem grandes mistérios, vem entregando 20%, 30% ao ano, de uma forma bastante consistente a JG. É claro que não compraria agora, esperaria o próximo recuo para poder tomar posições. E a gente tem a C1, que está se aproximando de uma zona de resistência. Se a C1 romper a máxima do ano, isso naturalmente me atrai para esse papel, porque ela vai estar entregando um possível movimento de alta. Então, C1 não tenho aqui no Profit, infelizmente. Gostaria de ter, mas não tem. Tem só no Black Arrow. Muito bem, galera, por hoje era isso. Eu vou lá preparar o meu churrasquinho do domingo. Deixo para todos vocês um beijo e um abraço. Nos vemos hoje de tarde. Eu devo estar largando lá pelas 4 da tarde o vídeo de criptomoedas. Tudo de bom, até mais. Fiquem com Deus. Até lá.